Efésios capítulo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Normalmente nós não fechamos a Bíblia após a leitura. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, em nome do Teu Filho amado, eu quero agradecer por esta segunda mensagem que me é permitido trazer aqui na Igreja do Senhor. Igreja de Porangatu, Igreja Ebenezer. Pai, obrigado pela manifestação da Sua presença durante o louvor. Obrigado pelo derramamento do Teu Espírito. Pai, faz com que o azeite da unção, o azeite quente da unção, neon, amarelado, laranja, Senhor, desça sobre esta congregação, aquecendo os corações, quebrando, Senhor, as barreiras, Senhor, de toda incredulidade, Senhor, de toda especulação, mas o Teu nome, o Teu poder e a Tua graça é bem-vindo ao nosso meio. Nós almejamos esta comunhão, esta coinonia, meu Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o pastor desta igreja, abençoa a pastora desta igreja, abençoa a família deste homem valoroso e todos os congregados, todos os membros, todos os filhos da fé, pelo poder do nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre uma igreja com propósito. Se você ler esse texto, você precisa pegar a mensagem dele. Para quem não é acostumado à palavra, pode ser que se torne difícil fazer uma interpretação, mas não é difícil. O papel do pastor, acima de tudo, também é mastigar, é digerir e oferecer para a igreja uma interpretação segura, uma hermenêutica clara das Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, primeiramente, nós precisamos entender o que é igreja. Para dizer para você o que é igreja, eu tenho que dizer o que não é igreja. E nós comumente temos visto muita coisa na televisão, muita coisa no YouTube, que não se parece com igreja e nada tem a ver com igreja. Igreja não é clube de final de semana. Igreja não é ponto de encontro. Igreja não é lugar para a gente ficar rico. Igreja não é lugar de pagar promessa. Igreja não é lugar de projeção de nome. Igreja não é tribuna de candidato a qualquer coisa. Igreja não é lugar de vender a bênção. E por que eu faço isso? Porque eu preciso mostrar para aqueles que nos ouvem nesta noite a diferença entre uma moeda de R$1 e uma nota de R$10. Nós vivemos num mundo onde a confusão, onde a falta de informação tem levado pessoas ao erro. E a igreja de Jesus, que ora foi constituída por Ele para ser um instrumento de conscientização de todo o planeta para a sua volta, que é iminente. A igreja, na sua maioria, não todas, mas a igreja tem se descarrilado, ela tem saído do trilho, tem andado por caminhos que não agradam ao Senhor. Quando Jesus então nasceu, a religião que predominava era o judaísmo. Dentro do judaísmo existia uma facção chamada farisaísmo. E quando Jesus então começa a entrar na idade da razão, aos 12 anos ele trava uma batalha teológica com os doutores da lei. E de lá para cá, Jesus enfrentou os fariseus enquanto pôde. Por causa desse enfrentamento, ele veio perder a sua vida. Por quê? Porque a maior e mais bem estruturada religião do mundo estava embotada, estava fora dos caminhos do Senhor. Será que é possível hoje encontrarmos uma igreja também fora dos caminhos do Senhor? É importante que nós saibamos, deixemos claro, que igreja não é mercado, igreja não é shopping,
Igreja não é lugar de gente, é lugar de crente. Nós encontramos muita gente no shopping, mas na igreja nós precisamos encontrar muitos crentes. E pessoas que possam fazer a diferença. Porque carregar uma Bíblia não significa que és um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ir e vir, devolver dízimo, não é significado de ser um cristão autêntico. Usar palavras de efeito, como está amarrado, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é maior, Jesus é por nós, Jesus! E normalmente a gente usa, ouve essas expressões, isso não caracteriza um crente. Eu, no começo da minha fé, tenho 25 anos que sou cristão, sou evangélico, embora eu não goste muito desse termo evangélico, está muito poluído e prostituído. Eu, no começo da minha fé, era muito romântico. A pessoa dava graça e paz do Senhor, eu já me empolgava com a pessoa. Hoje eu quero ver fruto. Hoje eu quero ver mudança de comportamento. Hoje eu quero saber se esse crente paga o que deve quando compra. Eu quero saber se ele respeita o sexo oposto. E hoje o mais complicado está se ele respeita o próprio sexo. Porque o negócio tem virado uma bagunça, tem virado uma celeuma. E nós queremos pontuar para que nós sejamos a noiva que vai subir. Amém. Para subir é preciso estar desconectado com esse mundo. Mundo de ostentação, mundo de sensualidade, mundo de interesses mil, mundo onde as pessoas fazem, verdadeiras tramas e tramóias, pessoas que mercadejam o casamento, pessoas que mercadejam a fé, pessoas que mercadejam o saber. Hoje existem pessoas que estão matando outras pessoas para poder aferir lucro, e a palavra do Senhor é contra isso. Soldado, disse João Batista, contente-se com seu soldo. E cada um deve viver de forma simples, não deseje coisas grandes, porque de que te vale ganhar o mundo e perder a própria alma? Ainda hoje pedirão a tua alma, insensato, tolo, ainda hoje pedirão a tua alma. Quem nos garante que amanhã estaremos aqui? Quem nos garante que no próximo culto de domingo todos estarão aqui? Pode ser que Jesus volte essa noite e pode ser que Jesus volte para buscar só você. Não quero que isso aconteça. Igreja não é isso que eu falei. Mas o que é igreja, pastor? A palavra igreja, ela vem de um termo grego que quer dizer eclésia. Eclésia, que significa congregação dos santos, assembleia dos santos, ou chamados para fora. Nós somos igreja e fomos chamados para fora. Fora do quê? Fora para poder exercer o ID do Senhor. Fora do mundo, fora do eu, fora dos interesses pessoais. Agora, nós viemos de um conceito romanista, onde igreja é um templo feito por mãos humanas. Nós viemos de um conceito romanista, onde igreja é isso aqui, ó. Isso aqui não é igreja. Quem me garante que daqui 10 anos não vai ter um boteco aqui nesse lugar? Quem me garante? Quem me garante que amanhã isso aqui não vai ser desapropriado pela própria prefeitura e a prefeitura resolva fazer um shopping aqui? Nós não sabemos. Nós é que somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estará a igreja. Uma igreja pode estar debaixo do pé de manga? Pode. Uma igreja pode estar a céu aberto, sem cobertura? Pode. Uma igreja pode estar dentro de uma catacumba? Pode. Uma igreja pode estar dentro de um cemitério? Sim, pode, porque a igreja é você. Você é a igreja. E é preciso que nós acabemos com
com esse mau entendimento de que algumas profissões de fé fazem, criando verdadeiras mentiras em cima da consciência humana. Igreja não é tijolo, igrejas são pessoas que foram chamadas para fora do mundo, para fazer a diferença. Nós somos separados do mundo, devemos viver fora do mundo. Lá vai o crente que não bebe, glória a Deus. Lá vai o crente que não pula carnaval, glória a Deus. Lá vai o crente fanático, glória a Deus. Lá vai o crente que só carrega a Bíblia, glória a Deus. Lá vai o crente que não trai a mulher, glória a Deus. Lá vai o crente que não bebe, glória a Deus. Lá vai o crente que não fuma, glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Efésios. Muitas pessoas não entendem a Bíblia. E às vezes, pastor Dejussi, eu encontro nessas indas e vindas crentes cristãos que não conhecem a Bíblia. Você pergunta quantos livros tem a Bíblia? Não sabe. Há diferença entre a Bíblia que é usada na igreja cristã evangélica, a Bíblia que é usada pelo Testemunha de Jeová e a Bíblia que é usada pela igreja católica. A pessoa não sabe. Não sabe e deveria saber, porque nós estamos aqui para levar o conhecimento da palavra a todo aquele que está presente. Então, a palavra de Deus tem 66 livros, são 39 livros no Velho Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. 40 homens foram usados para escrever a Bíblia durante 1600 anos. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego e depois em latim pela própria igreja romana. Um padre chamado São Jerônimo, no século IV, a pedido de um papa chamado Damaso, Conqueira. E a Bíblia, irmãos, tem um livro que eu acabei de ler, que é o livro de Efésios. Efésios foi uma carta que Paulo escreveu na cadeia. Deixa eu falar uma coisa para você. Na história dos crentes tem cadeia. Tem crente que foi preso, mas não porque fez coisa errada, justamente porque fez o que era certo. No mundo em que nós vivemos, fazer o que é certo pode dar cadeia. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então Paulo, ao pregar o Evangelho, ele foi preso, ficou detido, e essa carta foi escrita da prisão. No ano de 53, Paulo, na sua segunda viagem missionária, estava indo para Antioquia da Síria, passava por Éfeso e resolveu ali começar uma igreja. Deixou Priscila e Áquila, um casal, deixou esses dois ali no ano de 53 depois de Cristo, e ali se começou uma igreja. No ano de 60, 61, 62, não se sabe ao certo, quando Paulo estava preso, ele escreve uma carta aos Efésios. Por isso que é chamada Efésios, porque foi a carta da prisão. Essa é uma das cartas da prisão. Foi escrita enquanto Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. E aí, queridos, eu quero falar que homens importantes passaram por essa igreja. Timóteo, Priscila, Áquila, Paulo. Esses homens fizeram pioneirismo da igreja e essa igreja cresceu. Quem era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma metrópole à beira-mar, à beira do mar Mediterrâneo. Era uma cidade grande. Dentro desta cidade havia um templo à deusa Diana, e nesse templo cabia 25 mil pessoas. Pasmem, 25 mil pessoas. E eu quero dizer para vocês que a religiosidade da deusa Artemis ou da deusa Diana era regada com sexo e bebida. Era a prostituição, fazia parte da cultura daquela cidade, daquele povo. Essa cidade de Éfeso ficava na Turquia, na Ásia Menor. Hoje não existe mais, somente as ruínas. Essa cidade também era uma cidade culta, pois existia uma biblioteca enorme, uma biblioteca muito parecida com a biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, queridos, era uma cidade importante, uma metrópole. Não se sabe ao certo quantos mil habitantes existiam lá, mas com certeza mais de 300 mil habitantes, 500 mil habitantes. Então, queridos, era uma cidade muito importante, assim como Roma. E ali o Evangelho foi pregado.
Ali Paulo passou, e ao passar por ali, ele deixa 2 missionários que começam um trabalho de formiguinha, e a igreja começa a se expandir. A carta aos Efésios é uma carta muito espiritual, e ela trata de algumas situações da igreja. Por isso que eu estou chamando esta mensagem de uma igreja com propósito. E eu pergunto para vocês, qual tem sido o propósito desta igreja? Queridos, desde a hora que eu cheguei, eu já entendi qual é o trabalho do pastor Dejuci. Eu sabia que ele tinha uma tendência muito forte para trabalhar com libertação. Mas hoje eu vejo que ele é um professor e ele quer transferir conhecimento. E eu digo para vocês, olha, aproveitem esse mestre. Porque pastor mestre não é qualquer lugar que você acha, não. Pastor mestre é aquele que transfere conhecimento. E quando ele fala em unidade, quando ele fala em discipulado, ele está falando em 2 coisas. Ele está falando em buscar para esta comunidade a presença do Espírito Santo. Por esse motivo eu escolhi esse texto. Ele fala da importância de fazer discípulos. O que é um discípulo? É a cópia fiel do seu mestre. O que Jesus tentou fazer e fez com os seus 12? Jesus imprimiu neles o seu caráter, Jesus imprimiu neles o seu espírito e levou eles ao conhecimento de coisas insondáveis e ao mesmo tempo permitiu para que eles vissem a glória do Pai, principalmente na transfiguração do Monte Tabor, quando ali estava Pedro, Tiago e João, e manifestou-se pela glória de Deus a luz resplandecente da estrela da manhã, e naquele momento Moisés e Elias apareceram no Monte Tabor. Então eram homens que conheciam o sobrenatural de Deus, conheceram, e Jesus impregnou neles, no bom sentido, o seu caráter, o seu conhecimento. Façam isso, deixe esse pastor trabalhar conhecimento com vocês. Amém. O meu povo padece porque não conhece a minha palavra. Honram-me com os lábios, mas de coração estão longe de mim. Que não seja essa a nossa realidade. Amém? Qual é o propósito da igreja? Unidade. Qual é o propósito dessa igreja? Vida de discipulado. Qual é o propósito dessa igreja? Crescimento a toda prova. Enquanto vocês caminharem, acreditando nos sonhos desse homem, Deus vai honrar vocês. Eu fiz uma descoberta. Eu estou há 10 anos em Rio Verde. Nós começamos como pastor Dejuci. E muitas pessoas perguntam por que a igreja de Rio Verde cresceu tanto. Várias pessoas já me procuraram, foram até onde eu estava. Mas por que essa igreja cresce tanto? Não sei. Eu sinceramente não sei. Qual que é o modelo? Não tem modelo. Aqui é G12? Não. Aqui é célula? Não. Aqui é uma igreja com propósito? Não. Embora tenha um propósito. Mas não é um modelo de uma igreja com propósito. Aqui é um MDA? Não. O que é? Não, aqui é Jesus trabalhando na vida do crente. Impactando a cidade, transformando vidas, levando pessoas à mudança de comportamento. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Então por que isso se alcança? Se alcança porque nós buscamos esse Deus e não buscamos de forma irresponsável, mas de forma sistêmica. Todo dia, orai sem cessar, não durma sem meditar na palavra. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Coloque tudo em ordem. Cada nova manhã é uma nova oportunidade de ser. Queridos, aqui eu quero pontuar com você no versículo 5 apenas. Por isso que eu pedi para você não fechar a Bíblia. Eu quero pontuar com você 3 situações importantes. Eu quero levantar aqui 3 pilares para você, igreja com propósito. Primeiro, propósito de Deus para essa igreja. Quando aqui é dito assim, há um só Senhor. Essa palavra Senhor, ela quer dizer Kyrios. Senhor, Kyrios. No grego é Jesus. Há um só Jesus.
Se você vai para João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você vai para outra tradução, diz: no princípio é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se você vai para uma outra tradução, que é a minha, diz: no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Essa é a minha tradução. E aí, irmãos, está dizendo: olha, há um só Senhor. Para uma igreja que precisa caminhar em unidade, ela precisa entender que só há um Senhor. Amém. E há um Senhor e não tem senhora. Aleluia. Porque o que nós vemos? Nós vemos aí, irmãos, outras modalidades de fé que têm entregue as nossas cidades às senhoras. Quando a palavra de Deus diz que há um só Senhor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. E é por isso que as nossas cidades têm sofrido, porque todo ataque satânico ele se fundamenta em cima de uma legalidade idólatra. Toda vez que nós trocamos o nosso Senhor Jesus por qualquer outra divindade, nós estamos apontando para nós mesmos um revólver cheio de bala. O Brasil, que sempre foi um oásis de água, nós temos debaixo dos nossos pés o aquífero Guarani. Jamais poderia faltar água nesse país. Jamais poderiam ter os mananciais sendo escassos. Agora, alcançando todo o Brasil, já não tem água em São Paulo, está faltando água em Goiás, está faltando água no DF, está faltando água em todo o país. Aonde está a senhora desse povo? Cadê a senhora? Porque a senhora não é Deus e ela não tem poder e tem levado o povo a errar, tem levado o povo a adorar um outro Deus que não é o Senhor Jesus, o nosso Redentor. E o preço vem para todo mundo. O preço vem para a religião A, B, C e D, porque o meu povo padece. Se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil precisa ser sarado. O Brasil precisa ser curado. E a primeira coisa que nós cristãos precisamos fazer é destituir a senhora e eleger o Senhor dos Senhores para cuidar da E é por isso que nós estamos sofrendo as secas que aconteceram lá em Israel, no tempo de Eliseu, de Elias. Essas secas se davam por causa da adoração a Baal. O povo se curvava a pedaços de pau. E hoje nós vemos a mesma história se repetir. O povo se curvando diante de imagens de gesso. Eu pergunto, qual é a diferença que há entre um pedaço de pau e um gesso modulado? E é por conta disso, irmãos, eles querem calar a nossa boca. Eles não querem que nós falemos. Mas, irmãos, importa que o Evangelho seja pregado. Importa que a verdade seja falada. Nós vamos ver muita coisa antes de Jesus voltar. Muita coisa. Há um só Senhor. Nós não podemos estabelecer mediadores entre Deus e nós, entre nós e Deus. O nosso Deus tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem pernas e anda. Sabe por que as pessoas querem um Deus de pau, de pedra? Porque ele pode colocar esse Deus dentro do guarda-roupa na hora que ele for para a balada e falar: olha, fica aí, não me incomoda não, que eu vou ali. Quando eu voltar da balada, eu tiro você do castigo. E esse Deus de pau, de pedra, aceita isso, mas o meu Senhor Jesus não, porque aonde eu for, Ele vai comigo. Aleluia. Se eu entrar na fornalha, o meu Senhor entra comigo. Se eu entrar na cova do leão, Ele entra comigo. Amém. Se eu for atravessar o mar, então Ele abre o mar para que Ele comigo passe. E se não puder abrir o mar, então andaremos juntos sobre as águas. Glória a Deus. Esse é o meu Jesus, Aleluia. que venceu a morte. O
meu Jesus que venceu o pecado lá no deserto, o meu Jesus que não pecou e em tudo foi tentado. É a Ele, não é Maria, não é José, é Jesus. Amém. A primeira palavra do Novo Testamento é Jesus. Eu te desafio, depois você olha. Abre em Mateus, a primeira palavra que você vai encontrar é Jesus. Quando você chegar no fim, no Apocalipse, a última palavra que você vai encontrar é Jesus. Se você quiser chamar Ele de Senhor, de Kyrios, não importa, irmãos. As pessoas se apegam muito a isso é religiosidade. Quando nós estamos diante da face do Senhor, a última coisa que importa é o nome dEle. Quando você está falando com Deus e Ele falando contigo, você não fica cantor, Yahvé, ninguém fica desse jeito. A comunicação é de espírito para espírito. E ali você se deleita na presença desse Deus Todo-Poderoso. E o mundo não conhece, porque o mundo conhece um Deus de mídia. O que o mundo conhece são igrejas evangélicas de mídia, que está aí tomando dinheiro do povo. Enquanto tiver gente boa, eles vão ficar ricos. E nós somos a igreja que temos que bradar contra isso. Doa quem doer. Nós não temos vínculo nenhum com esse pessoal da mídia, não, porque os pastores verdadeiros vivem no anonimato. Os pastores verdadeiros estão pregando uma palavra que faz mudança. Aleluia. E eu digo para você, querido, se nós nos calarmos, as pedras falarão. Há um só Senhor. Pastor Nejosi não pode pregar um Jesus aqui e eu pregar um Jesus lá em Rio Verde, onde os dois são diferentes. O meu Jesus ama. O que ele prega aqui ama, sim ou não? Aleluia. O meu Jesus perdoa. O Jesus que ele prega aqui perdoa. O meu Jesus nos leva a uma mudança de comportamento. O Jesus que ele prega aqui também o faz. O meu Jesus me amou a ponto de derramar a sua última gota de sangue numa cruz. E o Jesus que ele prega aqui já desceu da cruz. Já desceu da cruz. E o Jesus que ele prega aqui está no santo sepulcro? Não. O Jesus que ele prega aqui está sentado à direita de Deus Pai. E há de vir no lugar vivos e mortos. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor do céu, na terra e embaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Tardas o avivamento, Senhor. É preciso que a tua nuvem entre nessa igreja e faça poderosos feitos no coração desse povo. É preciso que Porangatu passe por um avivamento. É preciso que o carnaval saia desta cidade. É preciso que esse povo conheça a glória do Senhor. Aleluia! E não é rodeando ferida que nós, pastores, vamos fazer isso, não. Nós temos que ser adoradores. Por isso que aqui fala que há um só Senhor. O Senhor da glória quer fazer de nós verdadeiros adoradores. Para que eu seja um adorador, eu tenho que crer na excelência de Cristo. O que é adorar, pastor? Adorar é reconhecer a Deus pelo que Ele é. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a água da vida, Ele é o Senhor da glória. E como é que eu vou chegar a essa conclusão de que Ele é tudo isso? A partir do momento em que eu chego a essa conclusão, e isso é uma revelação para espírito, de espírito para espírito, do Espírito Santo para o teu espírito, aí você se torna um verdadeiro adorador. Aleluia. Lembra daquela mulher que Jesus estava na casa do Simão leproso? Jesus estava reclinado sobre a mesa, os seus discípulos estavam ali, e aquela mulher entra com um vaso de alabastro, e ela quebra aquele vaso e derrama todo o seu conteúdo de nardo sobre a cabeça de Jesus.
Você quer um modelo para adoração? Você quer entender o que é adoração? Olha para aquele texto, lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. Você vai ver o que é adoração. Primeiro, ela se aproxima de Jesus. Todo adorador tem que se aproximar de Jesus. Segundo, ela chega com algo em suas mãos. Todo adorador tem que ter algo para oferecer para Jesus. Terceiro, aquilo que ela carregava na sua mão estava cheio. Todo adorador precisa ser pleno do Espírito Santo, senão ele não consegue adorar. Lembra lá daquela mulher que derramou também perfume aos pés de Jesus, e muitos acham que é a mesma pessoa, não é? E após derramar o perfume sobre os pés de Jesus, ela seca os próprios pés de Jesus com o cabelo. Tamanho o amor e a originalidade daquela mulher. Eu nunca vi em toda a minha vida ninguém secar o pé de ninguém com o cabelo, pois ela criou uma toalha de cabelo. Foi a única pessoa no mundo que durante um momento de adoração, ela conseguiu sair de si e ficar ali adorando os pés do Senhor. Aleluia. Você se lembra de Maria, irmã de Marta, que morava em Betânia, que era irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou em João capítulo 11? Essa mesma Maria de Betânia, queridos irmãos, enquanto Marta estava ali se afatigando, fazendo café, fazendo a tapioca, fazendo sei lá o que, e Marta disse: Senhor, fala com essa menina aí, eu estou morrendo de trabalhar, ela não me ajuda. Marta, por que estás tão ansiosa? Quieta-te, Marta. Maria ficou com a vontade, ela está me adorando. Aleluia. Crente, a primeira obra que Deus quer fazer não é através de você, mas é em você. Aleluia. Olha o segundo ponto desta mensagem, diz assim, olha, uma só fé e um só batismo, eu quero transformar isso numa palavra só: testemunho. Quando eu falo de fé e quando eu falo de batismo, eu estou falando de testemunho. O que é o batismo? O batismo nada mais é do que a manifestação visível da graça invisível de Deus. O batismo nada mais é do que a publicação da minha fé. O batismo nada mais é como se eu dissesse: olha, mundo inteiro, fique sabendo que eu não pertenço mais a este mundo, eu agora sou de Jesus. Isso é batismo. E no batismo você, através do simbolismo do batismo, você é sepultado e é ressuscitado na imersão. Quando você é membro. Então, queridos, testemunhe. O que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria e nos confins da terra. Eu pergunto para essa igreja: vocês têm testemunhado de Jesus? Como é que está a tua vida de exemplo? Como você tem se comportado no seu trabalho? Como você está diante do teu colega de escola? Como é que você se relaciona aí fora? Você é conhecido pelos seus atos, pelos seus hábitos e pela sua conduta? Como é que você se relaciona com os terceiros, com os amigos, com os conhecidos e até com os supostos inimigos? Porque nós conhecemos um crente, querido irmão, não é na ação, mas é na reação. Porque graça e paz é na paz do Senhor, todo crente é crente. Eu quero saber como ele é quando eu piso no calcanhar dele, como é que ele reage. Eu quero saber quando eu falto com ele, como ele vai se comportar comigo. É nessa hora que, nessa prova, nesse vestibular que Deus permite todo dia que nós passemos. Pode ser que você, ao sair daqui, encontre o seu carro com o pneu furado. O que você vai falar? O que você vai pensar? E o que você vai dizer? É nessa hora que eu vou saber se você é crente. Nessa hora que eu vou ver qual é o teu testemunho. Eu digo, irmãos, que igreja é lugar de crente, não é lugar de gente. Quem gosta de gente é shopping. Então nós precisamos de pessoas mudadas, transformadas, renascidas, reorientadas, reconduzidas. E quem é que vai fazer isso? É a palavra de Deus, que é mais importante do que qualquer espada de dois gumes, apta para separar ossos de medulas. Terceiro ponto que eu quero enfatizar: só Deus e Pai de todos. Uma igreja com propósito, primeiramente, adora. Uma igreja com propósito, testemunha. E uma igreja com propósito, ela alcança os não alcançados.
Quando diz assim lá no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, está te remetendo a uma conduta de evangelismo e discipulado. E aqui eu quero dizer para você, estamos aqui para alcançar os não alcançados. Mas antes disso, nós precisamos ser adoradores. Antes disso, nós precisamos dar bom testemunho. Porque se eu prego Jesus e eu não vivo Jesus, e eu não conheço Jesus, eu não vou ganhar ninguém para Jesus. Certo dia alguém falou: pastor, eu nunca consegui ganhar ninguém para Jesus. A vontade que eu tive de perguntar é: você já é dele? Como é que eu vou ganhar alguém para alguém se eu não conheço alguém que eu estou pregando para o outro alguém? Então, para que nós possamos ter uma mensagem que impacte, que transforme e que alcance, primeiro, eu preciso ser um adorador, eu tenho que ter altar de intimidade com esse Deus. Segundo, o meu testemunho tem que ser condizente com a minha adoração. Terceiro, eu tenho que sair da zona de conforto para alcançar pessoas que estão sofrendo. Nesse exato momento, irmãos, existem pessoas que estão comemorando a vitória do governador ou a vitória do presidente. Ótimo, maravilhoso, mas é só isso que eles sabem fazer. Nós não. Nós vamos sair daqui abençoados e ter o prazer e ou o desprazer de saber que quem ganhou ou perdeu foi o nosso candidato. Então, para nós, isso é periférico. Para nós, o mais importante é estar na casa do Senhor. Só que nós não podemos ficar dentro de nós mesmos, irmãos. Nós temos que transferir esse conhecimento para outras pessoas. E isso se dá através do que? De um processo chamado discipulado, evangelismo, pré-evangelismo. Então, essa igreja quer crescer, vamos para as ruas. Essa igreja quer crescer, vamos falar do amor de Deus. Muita gente fala assim: ah, eu não sei, pastor, eu sinto que eu não tenho dom de evangelismo. Preste atenção, somente 15% da igreja tem dom de evangelismo. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, então danou, hein? Só 15% tem dom de evangelismo, mas é um mandamento para todos aqueles que inclusive não têm dom. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não falou que tinha que ter dom para isso, não. Quem tem dom vai mais tranquilo, quem não tem vai ter que aprender. Amém? Então eu quero deixar para você aqui o seguinte, querido irmão, querida irmã, você precisa alcançar vidas. Pastor, qual é a melhor hora de evangelizar? A melhor hora de evangelizar é quando a pessoa está com problema. Nós chamamos de zona de transição. Ai, pastor, eu não sei quando é que eu vou falar de Jesus para a pessoa? Meu amigo, minha irmã, meu irmão, olha quando a pessoa estiver com problema. É notório, a pessoa que trabalha com você vai ver que está com problema. Aí você chega e fala: o que está acontecendo? Ah, estou passando por umas lutas. Você quer abrir o coração comigo? Ouve a história da pessoa primeiro. Não vai disparando metralhadora, não. Qual que é o teu problema? Ah, eu briguei com meu marido. Pois é, mas como é que está a sua vida com Deus? Que Deus? Pois é, esse é o problema, não tem Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Não, eu estou indo à igreja. Pois é, mas às vezes não basta só ir à igreja. Como é que está a tua vida com Deus? Não, eu tenho uma religião, mas se religião resolvesse, vai dizer um tipo do inferno. A questão não é essa, as pessoas conhecem o invólucro, não conhecem a essência. As pessoas conhecem o Salmo 23, mas não conhecem o dono, o criador, o pastor do Salmo 23. E cabe a nós levar esse conhecimento. Houve óbito na família, vai visitar essa pessoa, fala de Jesus. A pessoa acabou de casar, está feliz da vida, fala de Jesus com ele. E assim o Espírito Santo vai trabalhando na vida de quem ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Uma igreja com propósito foi chamada para, primeiro, adorar. Uma igreja com propósito foi chamada, segundo, para testemunhar. Uma igreja com propósito, terceiro, foi chamada para alcançar os não alcançados. Será que eu posso voltar para Rio Verde em paz? Será que eu cumpri o meu trabalho aqui? Será que eu consegui ser claro com uma igreja tão inteligente? Será que vai haver, pastor, mudanças em algumas coisas aqui? Como eu quero receber uma mensagem do pastor Dejoci, e eu quero que ele me conta: pastor, depois daquela pregação, esse povo está no reteté. Pastor, depois daquela pregação, o fogo acendeu. Depois daquela pregação, o povo agora só quer falar
Depois da pregação, o povo agora está evangelizando. Amém. Tudo quanto é lugar, na praça, tudo quanto é lugar, no trabalho, na escola. É isso, irmãos. E que a nossa motivação não desvaneça. Verdade. Amém. Glória a Deus.